Fala galera, análise pré-jogo de Corinthians e Internacional pela 37ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando a nossa análise pelos jogos recentes do Corinthians, a gente vai ver aí que nas últimas 10 rodadas o Corinthians fez 6 jogos em casa, sendo 4 empates, uma vitória e uma derrota, dando aí 39% de aproveitamento para o Corinthians nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, a gente vai ver o Corinthians levemente superior em termos de posse de bola, 54% a 46%, e a gente já vê um equilíbrio maior em termos de expectativa de assistências, apesar do Corinthians ser um pouquinho superior também aos adversários, 0,92 contra 0,85. A expectativa de assistências é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade das equipes de criar situações de gol, e a gente vê aí o Corinthians indo levemente melhor do que os seus adversários. Em termos de finalizações, a gente vê um equilíbrio, 15,3 finalizações em média por jogo para o Corinthians contra 14,8 para os adversários. E em termos de expectativa de gols, a gente vê o Corinthians também basicamente um equilíbrio, mas o Corinthians um pouquinho abaixo, 1,18 de expectativa de gols contra 1,28 em média dos adversários. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando a qualidade das oportunidades que ela cria. E quando a gente quer considerar também a qualidade das finalizações para fazer essa estimativa, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute. E aí a gente vai ver o Corinthians já um pouco para trás dos adversários, uma média aí de 1,1, né, de expectativa de gols pós-chute para o Corinthians contra 1,63 dos adversários. E quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, a gente vai ver aí o Corinthians com um gol marcado por jogo em média e 1,5 para os adversários. Então a gente vê, né, nas primeiras estatísticas aqui um certo equilíbrio entre o Corinthians e os seus adversários, mas quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute e número de gols efetivamente marcados, a gente vê o Corinthians um pouco atrás. Para a gente entender um pouco melhor esses números, eu vou trazer uma graduação aqui que varia desde 1 estrela até 5 estrelas para a gente entender a representatividade desses números e o desempenho das equipes. Então a gente vai ver o Corinthians aqui com 4 estatísticas com 3 estrelas, né, números medianos, e 2 estatísticas com 2 estrelas, que já representa aí que são números relativamente baixos. Quando a gente olha para os adversários do Corinthians nessas partidas, a gente vai ver 4 estatísticas com 4 estrelas e 2 estatísticas com 3, o que mostra aí que os adversários tiveram um bom desempenho nos jogos contra o Corinthians, né, de mediano para bom, e o Corinthians com um desempenho no máximo mediano, e nas estatísticas que mais importam, né, vamos dizer assim, que seria a parte de expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados, a gente vê os adversários melhor do que o Corinthians, então justificando aí o aproveitamento mais baixo do Corinthians nessas partidas. Agora a gente vai olhar para os números do Internacional. Então a gente vê que nas últimas 10 rodadas o Inter fez 4 jogos fora de casa, foram 2 derrotas e 2 vitórias, dando aí 50% de aproveitamento para o Inter. Quando a gente olha para as estatísticas, a gente vai ver no geral aí o Inter com um desempenho pior em relação aos adversários. Em termos de posse de bola, um equilíbrio, 50-50, mas daqui para baixo, todas as estatísticas aí praticamente o Inter abaixo dos adversários. Em termos de expectativa de assistências, 1,15 contra 0,56, número de finalizações, 16,8 contra 9,2. Essas finalizações geraram uma expectativa de gols para os adversários de, em média, 1,52 por jogo contra 0,85 do Inter. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, o Inter já equilibra um pouco mais, mas ainda assim fica atrás dos adversários, 1,66 contra 1,31. E em termos de gols efetivamente marcados, 1,5 gol em média para os adversários e 1 gol para o Internacional. De novo, para entender um pouco melhor a representatividade desses números, eu trago aqui a graduação para eles, e a gente vai ver os adversários aí com praticamente todas as estatísticas com 3 estrelas, só a expectativa de assistências com 2, então aí caracterizando um desempenho mediano dos adversários, né, na média contra o Internacional, e o Inter aqui com uma estatística com 4 estrelas, 3 estatísticas com 3 e 2 com 2 estrelas, então também um desempenho relativamente parecido do Internacional com seus adversários, aí no máximo mediano. E para a gente se encaminhar para o final da análise, eu trago aqui palpites de resultado para esse jogo, só reforçando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. Então o que eu fiz? Simulei 10 mil jogos entre Corinthians e Internacional, considerando a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute que Corinthians, Internacional e os seus adversários nessas últimas partidas conseguiram produzir.
e aí a partir desses números tentar projetar aqui um resultado para esse confronto. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vê aqui um ligeiro favoritismo para o Corinthians, 42% de chance de vitória, 29% de chance de empate e 29% de chance de vitória do Internacional. Mas quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, ou seja, quando a gente considera também a qualidade que as equipes conseguem dar nas finalizações que elas fazem em gol, aí a gente já vê um favoritismo um pouco maior. O cenário se inverte, né? Aí o favoritismo passa a ser do Internacional, também com 42% de chance de vitória, 33% para o Corinthians e 26% de empate. Então, se a gente olhar pelo viés da expectativa de gols, favoritismo para o Corinthians. Se a gente olha pelo viés da expectativa de gols pós-chute, favoritismo passa a ser do Internacional, com números parecidos, né? Então, acho que a gente pode projetar em um confronto bem equilibrado entre Corinthians e Inter. Então, chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo de Corinthians Internacional. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!